Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando agora o nosso programa dizendo que uma solenidade no final da tarde de ontem, na sede do Tribunal Regional Eleitoral Cearense, marcou a posse do novo juiz daquela corte, Érico Carvalho, na qualidade de jurista, compondo o 5º Constitucional, após ser nomeado pelo presidente da República para o cargo por um período de 2 anos. Os integrantes das cortes eleitorais e estaduais, afora os 3 desembargadores que são eleitos pelo Tribunal de Justiça Estadual, são nomeados pelo presidente da República. A solenidade de ontem do Tribunal Regional Eleitoral Cearense foi deveras concorrida e Érico disse da sua alegria em passar a integrar o TRE. Vamos ouvir um trecho do seu discurso. Hoje, uma data tão especial em minha vida e que tenho como missão trazer um discurso breve e que possa refletir a minha felicidade e gratidão por aqui estar. Não se chega a este momento sozinho, toda caminhada é válida e se torna proveitosa a contar com a ajuda de inúmeras pessoas. Tenho muito a agradecer. De fato, o meu sentimento neste momento é gratidão. Ao longo da minha vida, muitas pessoas passaram e contribuíram com o meu desenvolvimento. Chegar até este momento só foi possível, pois contei com a ajuda de pessoas valiosas nessa trajetória. Agradeço a Deus pela saúde, proteção e serenidade. Agradeço, acima de tudo, pela oportunidade nesta vida em me conceder pais tão maravilhosos, Célia Carvalho e Francisco Antônio Silveira. Eles que são meu exemplo diário de retidão, caráter, honradez e superação. Vocês são os maiores responsáveis pela minha chegada até aqui. Desde a minha formação como pessoa até a minha formação acadêmica e profissional, muito obrigado. Minha vida profissional sempre foi cercada de grandes desafios, os quais, com uma boa dose de disposição e determinação, por vezes bem maior do que inspiração, me fizeram focar no ideal de não desistir dos objetivos traçados. Assim foi a caminhada à titularidade do TRE, quando, para chegar até aqui, disputei 6 listas, das quais obtive êxito na metade. Portanto, não desisti à palavra de ordem e o sucesso pertence aos que persistem. Como já mencionei, não se chega à titularidade deste tribunal sem contar com ajudas preciosas. Inicialmente junto ao Tribunal de Justiça, onde tive meu nome ratificado pelo TJ, em todas as oportunidades que eu coloquei à disposição do tribunal. Já esclareço, pessoal, que este não é um feito qualquer, mas também tenho plena convicção que ele não me pertence, e eu explico. Em minha caminhada, pude contar com pessoas iluminadas, e não somente no tribunal, mas em todo o cenário jurídico cearense, posso dizer, dentre os quais faço questão de destacar o decano do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que muito me orgulho com a sua presença, representando o Tribunal de Justiça, o desembargador Fernando Ximenes, o qual emprestou toda a sua credibilidade para referendar o meu nome junto aos seus pares. Reforço o quanto o admiro, não somente como magistrado, mas como ser humano, pai, esposo, avô, enfim, tudo que já tive a oportunidade de lhe dizer pessoalmente. Bom, o senador cearense Eduardo Girão está buscando assinaturas de seus colegas para apresentar uma proposta de emenda à Constituição que altere o texto atual da Carta da República na parte que trata da obrigatoriedade de filiação partidária para alguém ser candidato a um cargo proporcional ou majoritário, a tal candidatura avulsa. Hoje, a Constituição da República exige que para um cidadão ou uma cidadã ser candidata a qualquer cargo eletivo, terá que ter uma filiação partidária, ser filiado a um dos quase
30 partidos existentes hoje no Brasil e que esta filiação tenha, pelo menos, à época da eleição, pelo menos 6 meses. Já de há algum tempo se fala nessa tal alteração para as candidaturas avulsa. Acho isso uma aberração. Ora, se os candidatos, estando filiados a um partido, não respeitam a ideologia, não respeitam a organização partidária, que dirá não tendo esse compromisso. A Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará, atenção, a Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará fez publicar ontem à noite um balanço das despesas do Estado até o 3º bimestre deste ano. Ou seja, todos os gastos feitos pelo governo do Estado do Ceará até o mês de junho. Os 3 primeiros bimestres. Essa publicação feita pela Secretaria do Planejamento difere da publicação que é feita pela Secretaria da Fazenda por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na publicação que é feita pela Secretaria da Fazenda, ao final do mês seguinte ao bimestre, aliás, até o último dia deste mês de julho, a Secretaria da Fazenda terá que publicar os números do 3º bimestre deste ano. A diferença da publicação da Secretaria do Planejamento para a publicação da Secretaria da Fazenda é que a Secretaria do Planejamento fala somente em relação a despesas. E a publicação da Secretaria da Fazenda fala também em relação às despesas, mas fala detalhadamente sobre a arrecadação do Estado. Agora, surpreendam-se todos. O governo do Estado do Ceará, segundo a publicação oficial da Secretaria do Planejamento, o governo do Estado do Ceará não fez um único investimento, atenção, não fez um único investimento nas áreas do idoso, da Secretaria da Juventude e da Secretaria da Diversidade. Na página 93 da edição de ontem do Diário Oficial do Estado, de 24 de julho de 2023, está lá dito que, na parte referente ao Fundo Estadual do Idoso do Ceará, tem lá uma previsão de 7,5 milhões de reais para ser gasto no decorrer do ano. Até agora, empenhado no bimestre e empenhado até o bimestre, até o último dia de junho, 0. O Estado não empenhou nenhum centavo nesta função, Fundo Estadual do Idoso do Ceará. Esses dados são oficiais da Secretaria de Planejamento do Estado. Já com relação
a Secretaria da Juventude e a Secretaria da Diversidade, estas duas secretarias foram criadas no início do governo Eumano de Freitas. E, pasmem, até hoje, 6 meses depois de instalado o governo, essas duas secretarias não investiram 1 centavo sequer nos 6 primeiros meses. Secretaria da Juventude, empenhado até o bimestre, 0 centavo. Secretaria da Diversidade, empenhado até o bimestre, 0 centavo. O governo do Estado do Ceará não investiu nada, absolutamente nada, em relação ao idoso, em relação à juventude e em relação à diversidade. E haja governo. Bom, vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. O projeto da reforma tributária, aprovada pelos deputados federais no início deste mês, ainda não chegou ao Senado para deliberação dos senadores. Mas os senadores, já estão articulando as mudanças que farão no projeto que, se de fato alterado, terá que voltar à Câmara para que as mudanças feitas pelos senadores sejam aprovadas ou não. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Senado destaca que espera receber em agosto a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma tributária. A Câmara ainda não enviou a proposta, que foi aprovada pelos deputados no dia 7 de julho, mas deverá fazê-la após o recesso parlamentar, conforme anunciou o senador Eduardo Braga, do MDB. Tanto ele quanto outros senadores já indicaram pontos no texto aprovado pelos deputados que podem ser alterados na tramitação no Senado, principalmente aqueles introduzidos no final da tramitação na Câmara dos Deputados. Eduardo Braga foi designado relator na Comissão de Constituição e Justiça pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O presidente espera que o texto seja votado até outubro e promulgado ainda em 2023. Estimamos um prazo de 2 ou 3 meses para o amadurecimento de todos os pontos da reforma. O Congresso deve uma reforma tributária ao Brasil. Tenho muita convicção de que entregaremos ainda este ano, disse Rodrigo Pacheco. Bom, a respeito da reforma tributária, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou sobre a matéria, defendendo sua aprovação com urgência. Vamos ouvir o que ele diz. Do empenho da Câmara dos Deputados em continuar com essa luta. E não queria terminar, não queria concluir dentro do prazo que me foi estabelecido, sem que nós possamos fazer uma análise. Nós não aprovamos na Câmara a PEC 45, nós não aprovamos na Câmara a PEC 110, nós aprovamos na Câmara uma junção das duas PECs, porque na PEC original o IVA era único e ele foi dual, porque assim a necessidade pedia. Nós tratamos de acumulatividade, nós tratamos de diversos pontos que foram inseridos na discussão que estavam na PEC 110 proposta pelo Senado. Daí eu acho que é o caminho que vai facilitar a discussão do que está lá no Senado, que foi aprovado na Câmara. O Senado é a casa, nesse caso, revisora desta PEC. O Senado é a casa federativa que cuida dos estados e nós cuidamos dos interesses
da parte federativa nesta PEC, trazendo inúmeras partes do texto da PEC 110, constam também na que foi aprovada na Câmara. O empenho de todos deve perdurar. Eu espero que o Senado possa e deve fazer a sua construção de texto, o seu alinhavado, fazer ali uma lima, um aprimoramento. E eu quero que todos os senhores e senhoras entendam o trabalho que foi feito por todos os líderes na casa, por todas as bancadas, por todos os senhores e senhoras que ali discutiram, pediram e pleitearam. Foi para que a gente tivesse o que eu disse, um texto possível, deixando de lado todo o ceticismo a respeito desse tema. A última vez que eu estive em São Paulo, falando que nós iríamos votar a reforma tributária, alguns empresários olhavam para mim, balançavam a cabeça, cochichavam no ouvido, e ela veio, ela está aprovada na Câmara nos 2 turnos, foi mantido o texto em todos os seus destaques, mantido o texto original, foi ao Senado e com a tranquilidade que o presidente Rodrigo Pacheco tem e com a designação de um relator experiente, um relator competente. O senador Eduardo Braga é um homem vivido, experiente, que vai saber, além da amizade pessoal, conduzir esse texto para que a gente já tenha esse ano ainda, dona Donizete, um texto comum para que o presidente Rodrigo Pacheco, junto conosco, e todos os líderes e os senhores, possamos promulgar e partir para uma discussão no primeiro semestre de 2024 das leis complementares que vão dar a palavra final sobre diversos assuntos. As nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira, com as atualizações feitas no nosso blog. Temos sobre a fanfarronice do representante do Ministério Público em Limoeiro do Norte. O prefeito, pai da deputada estadual Juliana Lucena, do PT, doente, recebendo cuidados médicos. O prefeito não tem aparecido em público há alguns meses e a oposição reclama por ele não ter transmitido o cargo à sua vice-prefeita, Dilmara Amaral Silva, do PDT. De acordo com as informações, os atendimentos no gabinete do prefeito estaria sendo feito por assessores e pessoas próximas ao gestor, e ele foi então chamado pelo Ministério Público para se representar no mês de agosto. O MDB não pode ficar ausente desta disputa, diz liderança sobre as eleições de 2024 aqui em Fortaleza. Diante do processo de desidratação eleitoral na capital cearense, as lideranças MDBistas querem, a partir do próximo ano, dar um fôlego de vida ao partido aqui na capital e acreditam que, alinhados com o Partido dos Trabalhadores, retomar espaços no Legislativo Municipal e, se possível, a depender de diversos fatores, discutir uma vaga no Executivo. Mesmo com a atual divisão da direita, o sargento Reginaldo, deputado, diz que o grupo seguirá unido no ano que vem. No campo da direita, ou centro-direita, nomes como do deputado federal André Fernandes e do senador Eduardo Girão foram sondados nos últimos meses, assim como do deputado estadual Carmelo Neto, todos com pautas alinhadas ao de Wagner. No entanto, para o líder do União Brasil na Assembleia Legislativa, o sargento Reginaldo, nomes são colocados para serem testados juntos à população. E também temos sobre questionamentos no Supremo sobre a anistia à lei de partidos políticos que desrespeitarem a lei de cotas. De acordo com essas entidades, a anistia perpétua à desigualdade, pois torna nulas as políticas afirmativas no campo eleitoral. Além disso, a emenda constitucional trata de maneira desigual os partidos que não cumpriram com as obrigações estabelecidas em lei. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é sobre economia. O Brasil recorre à iniciativa privada para destravar projetos e ultrapassa a marca de 1.000 concessões e PPPs ativas. A maior parte dos contratos é na área de água e esgoto, de acordo com um levantamento. Medidas divulgadas pelo Ministério da Fazenda podem dinamizar o mercado.
Agora, com os destaques do Globo, em principal destaque é a pedido do governo, o Centrão escala mulheres para garantir o comando da Caixa e da Funasa. O presidente Lula tem sido pressionado por aliados a não reduzir a paridade de gênero no governo. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos em destaque os ruídos e recos por trás da aparente relação amigável de Fernando Haddad e Simone Tebet. Auxiliares da ministra avaliam que ela deveria ter mais voz nas discussões econômicas. Bom, agora é o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. O presidente Lula, no seu programa semanal Conversa com o Presidente, falou nesta manhã sobre a cirurgia que vai fazer no quadril. Falou também das viagens a Belém e ao exterior e do Centrão, que ele diz não existir. Vamos ouvir parte do que disse o presidente no seu programa de hoje. Eu tenho um problema na cabeça do fêmur. Faz tempo que eu tenho isso. Uma vez o médico me disse o seguinte: olha, o presidente, a cabeça do fêmur, essa dor no quadril, só quem vai decidir operar é o senhor, porque é o senhor que sabe o limite da sua dor. Vai chegar um dia que você vai dizer, vai ter que operar. A nossa senadora Leila, sabe, aqui de Brasília, ela operou o quadril. Então ela vive me mostrando a radiografia dela para mostrar. Presidente, é uma coisa simples, eu fui para o céu depois que eu operei, porque a gente pensa que não vai ficar bom, com 3 meses eu já estava fazendo de tudo. Esse dia eu estava cortando o cabelo e o companheiro que corta o cabelo falou para mim, presidente, eu fiz em setembro do ano passado. Eu fiz em setembro, presidente, eu não conseguia mais sequer calçar o sapato. Eu estou inteiraço outra vez, estou até fazendo esteira. Isso tudo me motivou a tomar uma decisão. Eu quero fazer a cirurgia porque eu não quero ficar com dor. Claro. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa, Shoa. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro. Então, eu sinto que às vezes eu estou com mau humor com meus companheiros. Eu chego de manhã para trabalhar, quando eu boto o pé no chão já dói. E eu tenho que falar bom dia sorrindo, às vezes eu não consigo falar. Às vezes fica visível no meu rosto que eu estou irritado, que eu estou nervoso. E aí você vai ficando uma pessoa incômoda, você vai ficando uma pessoa chata, você vai ficando uma pessoa que ninguém quer falar bom dia para você mais, com medo de tomar um esporro. Então, eu estou chegando à conclusão que eu tenho que operar. Eu sábado fui fazer um procedimento, domingo eu fui fazer um procedimento, que era um teste para saber se aquele procedimento me garantia que eu pudesse ficar 12 horas sem dor. O procedimento deu certo. Eu fui na festa do sindicato, participei lá, não tive dor. Mas na segunda-feira de manhã, já tinha acabado as 12 horas que o médico me deu, voltou a doer. E parece que voltou a doer um pouco mais. Tá? Eu vou fazer um novo procedimento. Eu quero fazer um novo procedimento e estou me preparando para outubro. Estou me preparando fisicamente, vou fazer um regime mais duro, estou fazendo mais física. Então, o que eu tenho de decisão? Tenho muitas coisas importantes para fazer. Eu não quero faltar em nenhuma delas. Então, é o seguinte, o que me sobra de tempo... É outubro. O que me sobra de tempo é outubro. Sabe? Então, eu tenho que tentar calcular bem para que no mês de outubro, se for isso que eu vou fazer, eu fazer a cirurgia, uma cirurgia razoavelmente rápida, sabe? 2 horas e meia, parece que você está pronto. Então, eu vou fazer. Enquanto eu estiver me recuperando, o Alckmin fica no comando, sabe, com total tranquilidade, que eu tenho total confiança no Alckmin, ele é um parceiro extraordinário. E o Brasil vai em frente, porque a engrenagem já está funcionando. E eu vou fazer, porque eu não quero ficar com dor. Com essa fala do presidente, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos nossos telespectadores e internautas, prometendo estar de volta amanhã neste horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!